essas coisas acontecem conosco, né? Por quê? Se nós somos filhos de Deus, por que isso acontece? Vocês já perceberam que tudo que nós vamos fazer, se nós vamos fazer uma viagem, nós precisamos de um mapa para chegarmos àquele destino que queremos? Vocês já perceberam que quando nós queremos chegar a algum lugar, nós não sabemos como chegar lá, nós pegamos um mapa ou pedimos informações, ajuda de quem sabe como chegar lá? Na verdade, quando nós olhamos para a palavra de Deus no livro de 1 de João, escrito pelo apóstolo João, por volta de 85 a 90 depois de Cristo, nós podemos perceber naquele texto que João, ele escreveu aquela carta em contrastes. E o capítulo 1 e o capítulo 2, João mostra a luz que é Jesus. Mas também no capítulo 1 e capítulo 2, João mostra as trevas. E o capítulo 3 e o capítulo 4 do livro de 1 de João mostra o amor de Deus, mas também mostra o ódio das pessoas com Deus, das pessoas com outras pessoas. Mas o capítulo 5 mostra que Deus, que Jesus é vida, mas também mostra a morte. E aí a pergunta fica no ar: o que fazermos? Qual a decisão que vamos tomar? É interessante o apóstolo João, que ele orienta aquele povo na carta de 1 de João, e orienta eu e você também, mas ele não força aquele povo e não nos força a tomar uma decisão que leva-nos ao caminho, que nos leva ao destino o qual Deus almeja para mim e para você, que é a vida eterna dele, que é andarmos na presença dele. Então nesta noite eu quero falar com você sobre um tema, sobre o seguinte tema: conhecendo o mapa do livro de 1 de João. A palavra de Deus no livro de 1 de João é um mapa que nos dá uma direção, e nós podemos ir pelo caminho estreito, que é o caminho que vai nos levar a uma vida eterna, o caminho que vai nos levar a uma vida em abundância em Deus. Mas também nós podemos tomar a decisão de andar no caminho largo, porque muitas vezes, nos momentos da nossa vida, nós pegamos o mapa e queremos ir pelo caminho largo, porque o caminho largo vai fazer com que nós chegamos mais rápido. Mas às vezes pode até você chegar rápido, mas não no destino correto. Então não tenha pressa, espere em Deus, confie em Deus. E eu quero te garantir que a melhor escolha e decisão da tua vida é o caminho estreito. É o caminho estreito. Mas primeiro vamos meditar sobre algumas coisas que nós precisamos decidir na nossa vida. Vamos ler o livro de 1 de João, capítulo 2, versículo 6, por favor. 1 de João, capítulo 2, versículo 6. A palavra de Deus diz assim, 1 de João, capítulo 2, versículo 6. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Repete comigo. Aquele está muito fraco. Vocês não lancharam hoje à tarde, não jantaram ainda, mas em nome de Jesus, que o Espírito Santo então te fortaleça. Mas diga comigo: aquele que permanece
afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Repete comigo: aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Aleluia! É muito forte, amados. Se nós estamos afirmando, declarando para as pessoas que nós andamos, que nós estamos permanecendo nele, nós devemos então andar como ele andou. Se nós estamos afirmando, declarando para as pessoas que nós estamos permanecendo em Jesus, nós devemos então andar como Jesus andou. Como eu disse, não tem como nós tomarmos uma decisão no mapa se não conhecermos a trajetória. Então nós vamos caminhar aqui. E o primeiro caminho que o livro de 1 de João nos mostra, eu quero compartilhar com vocês. Eu gostaria que vocês prestassem muita atenção nessa mensagem, porque senão você vai se perder nela. Preste bastante atenção, porque nós vamos andar no mapa do livro de 1 de João todinho. Quantos aqui gostam de ler a palavra de Deus? Hoje nós vamos ler bastante. Amém? Então, o primeiro caminho que o livro de 1 de João mostra é as trevas. É as trevas. E quem está nas trevas? Quem é as trevas? O diabo. E quem é o diabo? Ele é um homem caído. Ele é um rebelde, um desobediente, que queria ser melhor do que Deus, queria estar acima de Deus, orgulhoso. Quem é o diabo? Ele veio para matar, roubar e destruir. Ele é enganador. Ele é falso. Ele é traiçoeiro. Ele é mentiroso. O diabo tem tudo isso. Mas a palavra de Deus mostra para nós que no livro de 1 de João capítulo 2, versículo 22, acompanhe comigo. Olha o que a palavra de Deus mostra. Quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Todo que nega o Filho também não tem o Pai. Quem confessa publicamente o Filho tem também o Pai. Espera aí, não é apenas o diabo então que é tudo isso, não é apenas o diabo que está nas trevas, os falsos profetas também estão nas trevas. Então nós vamos meditar aqui agora um pouco sobre as características dos falsos profetas. Quais as características de falso profeta? Primeiro, eles são mentirosos, negam a existência de Jesus. Um dos propósitos do apóstolo João escrever essa carta foi para alertar aquele povo que os falsos profetas estavam no meio deles e estavam ensinando uma mentira, um engano, dizendo para o povo que Jesus não era Deus, negando a existência de Jesus, negando o ser espiritual de Jesus. Então, capítulo 2, versículo 28, mostra para nós que aqueles falsos profetas também eram pessoas enganadoras. Eles estavam ali para enganar o povo. E o texto fala para aquele povo tomar cuidado com os enganadores. Mas o texto também, no capítulo 4, versículo 1 ao 3, nos mostra
que não confessam Jesus como Salvador e Senhor. E o texto diz que aquele que não confessa Jesus como Salvador e Senhor não pertence a Cristo, não são de Deus. Mas o capítulo 4, versículo 6 também diz sobre o espírito do erro. Qual é o espírito do erro? É aquelas pessoas que acreditam naquilo que não é verdade, naquilo que não é a palavra de Deus. E o apóstolo João está orientando o povo: cuidado, não fica dando ouvido para esse povo, não. Vocês têm o Espírito Santo de Deus na vida de vocês, vocês foram ensinados, vocês foram instruídos. Olhem para a verdade, que é a palavra de Deus, a verdade é a verdade. Olhem para a palavra e vê se o que esses falsos profetas estão ensinando condiz com a palavra de Deus. E outra coisa, além disso, vocês têm o Espírito Santo que testifica na vida de vocês aquilo que é de Deus e aquilo que não é. E o Espírito da verdade testifica com o Espírito da verdade, mas o Espírito do erro não testifica com o Espírito da verdade. O Espírito da verdade não testifica com o Espírito do erro. Eles não se encontram. E o apóstolo João continua mostrando também a característica das pessoas que não permanecem, que não andam com Jesus, que não andam com Deus. Quais as características dessas pessoas que não andam com Jesus, mas que andam nas trevas? O capítulo 3, versículo 4 diz que uma dessas características das pessoas que andam nas trevas, eles praticam ações perversas, maldosas, e por eles fazerem isso, eles estão pecando. O que é praticar ações maldosas? É você falar mal das pessoas, é você julgar as pessoas, é você criticar as pessoas, é você querer destruir a pessoa com palavras agressivas, com palavras que machucam. Isso são ações maldosas. Quais são as ações maldosas? Quais são as práticas de ações maldosas? Você compra um carro por 10 mil e vende ele por 15, 20 mil. Quais são as ações maldosas? Por você ser chefe de uma empresa, por você ser empresário, você quer fazer com que aquelas pessoas, os seus funcionários, sejam escravos seus. Quais são as ações maldosas? Quando você mente querendo tirar lucro naquela mentira, e você faz com que a pessoa seja prejudicada, e aquele povo, aquelas pessoas que estavam andando nas trevas estavam tendo práticas maldosas. Mas a palavra de Deus continua no capítulo 3, versículo 8, diz que as pessoas que vivem na prática do pecado é do diabo. Preste atenção nisso, não sou eu, o pastor Neto, que está dizendo, é a palavra de Deus. Aqueles que andam na prática do pecado é do diabo, são filhos do diabo. Quais têm sido as nossas práticas? Ou como estão agindo? Mas a palavra de Deus também diz que não basta apenas você dizer que está na luz, sendo que a sua prática, sendo que você está andando nas trevas. Preste atenção nisso. Não basta apenas falarmos que andamos com Jesus. Não basta apenas falarmos que estamos na luz. Nós temos que ter prática. Glória a Deus.
chega agropecuária. Se Jesus voltar com fusquinha, vai andar sobre o espaço, porque estão vendo show secular, música secular. Isso são práticas de Deus? Não, são práticas das trevas. A glória. Chega o festival Náutico, em vez de participar da Campo Clube, vai participar do festival Náutico. Trevas. Ainda chega em mim e a casa do povo falar, pastor, eu não vou na Campo Clube. Por que, irmão? Fala dinheiro. Não, pastor, está tudo bem. Tipo assim, eu vou para o festival Náutico. Se eu pudesse pegar essa pessoa amarrar e levar para a Campo Clube. Eita Deus! Tirar a pessoa das trevas, mas eu não posso. A palavra de Deus ensina que nós devemos apenas pregar, levar as pessoas a andar no caminho da luz. Eu não posso amarrar ninguém. Eu apenas posso viver na prática o meu caminhar em obediência à palavra. Mas a palavra de Deus continua dizendo que aquelas pessoas que amam o mundo, ou seja, está tendo uma prática das trevas. Abre comigo lá em 1 João capítulo 2, versículo 15. 1 João capítulo 2, versículo 15 diz assim: não ame o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, quais são as práticas das trevas? Quais são as práticas do mundo? Preste atenção. Primeira prática de quem ama o mundo: ama também a cobiça da carne. O prazer dessas pessoas que amam o mundo está em ficar cobiçando os outros, em ficar desejando, em ficar dentro do banheiro horas e horas, porque está cobiçando, está desejando. E o pior de tudo não é isso, é que muitos estão à vontade, louvando, querendo dizer que estão adorando a Deus, querendo dizer que está tocando a Deus, querendo dizer que está pregando a palavra de Deus, mas o desejo está nos prazeres da carne. Não adianta nada, não passa do teto. É melhor que você virar um artista, porque a palavra de Deus, ela não chama artistas. A palavra de Deus chama verdadeiros adoradores. Me perdoe, mas não bata palma, essa palavra é para mim e para você. Essa palavra é para mim e para você, para nós ouvirmos ela. É difícil, mas não é impossível. Algumas pessoas falaram para mim: pastor Neto, eu não consigo. Outros falaram para mim hoje: pastor Neto, eu tentei trazer meus amigos, mas eles estão querendo o mundo. Meu querido, viva na presença de Deus, permaneça em Deus, que eles são todos permanecer em Deus para a glória de Deus, porque eles estão olhando para a sua vida. E se você reflete a luz de Cristo, se você tem a luz de Cristo na sua vida, se você tem a presença de Deus, se você permanece em Cristo, com certeza eles também vão permanecer e servir o mesmo Deus. Mas a palavra continua. A cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Preste atenção aqui. A comparação, preste atenção nisso. A comparação
comparação nos destrói, tá? Você fica querendo comparar a sua vida com o outro. Não faça isso. Porque a comparação nos destrói. Ah, mas fulano tem uma roupa nova, até hoje eu não tenho. Você é pastor também. Ah, fulano tem um carro, fulano tem uma casa nova. Eu não tenho nada. Fica comparando a sua vida com o outro. Nossa, mas como ele prega bem, eu queria pregar que nem ele. Nossa, mas como ele canta bem, eu quero cantar como ele. Nossa, ele tem uma tatuagem bonita, eu também vou fazer, mas ele tem uma, eu vou fazer 2 e 3. Se ele fazer mais, eu não faço 4, porque eu tenho que ser melhor do que ele. A comparação nos destrói. Não compare a sua vida com ninguém. Procura ter a sua vida em Cristo e refletir a imagem e semelhança dele. Façam isso, vamos fazer isso. Então, amados, a palavra de Deus continua dizendo que o mundo e a sua cobiça passam. O mundo, a cobiça, os desejos por esse mundo, ela vai passar. Ela não vai permanecer para sempre. Muitas pessoas estão amando o mundo, estão amando as coisas que há no mundo. Quando eu digo mundo, eu estou dizendo no sistema, das coisas que estão à nossa volta. Tem pessoas que têm inveja, queria ter um esposo que a outra tem, queria ter a esposa que o outro tem, misericórdia. Isso são desejos pelo mundo, isso são coisas carnais. Isso precisa ser tirado do nosso meio, ser tirado de nós. Mas não fique triste, porque esse é o caminho das trevas. É o caminho de onde eu e você nós já saímos, amém? Amém. Glória a Deus. E quem não saiu ainda desse caminho das trevas, quem ainda está nas trevas, o Senhor está dando uma oportunidade hoje para você sair dela. E Jesus também te mostra no livro de 1 de João, capítulo 1, versículo 5, versículo 7, diz assim: esta é a mensagem que ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Versículo 7: se porém andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Quem é Jesus? Primeiro, Jesus é luz, nele não há trevas. Quem é Jesus? Jesus é o único que pode, através do seu próprio sangue, nos purificar de todo o nosso pecado. Aleluia. Ele é o único, não tem mais ninguém que pode perdoar os seus pecados e os seus pecados. Ele é o único. E ele fez isso para que nós possamos ser salvos nele. Quais as características de Jesus? O texto diz que aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Como que nós vamos sair das trevas sem conhecer o que é as trevas? Como que nós vamos permanecer em Jesus se nós não sabemos, se nós não conhecemos quem é Jesus? Primeira coisa, precisamos então conhecer quem é Jesus. E Jesus, ele é luz.
Nele não há fezes, nele não há mancha, nele não há pecado, ele é puro. E uma das características de Jesus, a palavra de Deus mostra no capítulo 1, versículo 9, que ele é fiel e justo. Por que, pastor, que eu preciso conhecer as características de Jesus? Se nós queremos andar como ele andou, nós precisamos então conhecer. E a primeira, uma das características dele, é que ele é fiel e justo. Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. 3 vezes o apóstolo João repete a palavra falando que Jesus é justo. Capítulo 1, versículo 9 fala que ele é fiel e justo. O capítulo 2, versículo 29 fala que ele é justo. O capítulo 2, versículo 1 fala que ele é justo. E além de ele ser justo, é o nosso intercessor. O capítulo 3, versículo 3 fala que ele é puro. O capítulo 3, versículo 5 diz que nele não há pecado. O capítulo 3, versículo 16 diz que Jesus deu a vida por nós. Agora, e o que eu vou fazer conhecendo as características de Jesus? Eu conheço agora quem é Jesus. Eu sei o que ele fez por mim. Eu sei como ele andou dentro do livro de 1 de João. E agora? Agora nós vamos andar como ele andou. Quais são as características das pessoas que andam com Jesus? Primeira característica, capítulo 1, versículo 7 diz que aqueles que andam na luz e têm comunhão com outros, têm a luz. Jesus. Aqueles que andam na luz e têm comunhão com os outros, esse está permanecendo em Jesus. Como está a sua comunhão com a sua família? Como está a sua comunhão? Como que nós estamos sendo luz dentro da nossa casa? Como que nós estamos nos relacionando com a nossa família? Como que nós estamos nos relacionando com o nosso patrão, com os nossos colegas de trabalho, com os nossos professores, com os colegas da escola, da faculdade? Como que nós estamos nos relacionando com a igreja do Senhor? Como que nós estamos nos relacionando com a sociedade? Você respondendo essas perguntas, você vai descobrir se estamos na luz ou não. Capítulo 1, versículo 9 diz que uma das características de quem anda como Jesus andou, reconhece os seus pecados. Ele confessa os seus pecados. Porque ele está andando com Jesus e está vendo que Jesus é santo, que Jesus é perfeito, que Jesus é justo, que Jesus é reto, que ele é íntegro, que nele não há pecado nenhum. Então a pessoa está andando com Jesus e está vendo a imundice que há nele, está vendo quanto pecador miserável é. Porque a santidade de Jesus nos constrange. E nós olhamos para Jesus e nós confessamos e falamos: Senhor, eu sou pecador, me perdoe. E o Senhor nos perdoa e nos limpa de todos os nossos pecados. Aleluia! Porque na verdade Ele já fez isso lá na cruz do Calvário, quando morreu por mim e por você. Você sabe por que muitas pessoas não gostam de você? Porque o livro de 1 de João diz que aquele que anda com o Senhor, aquele que obedece ao Senhor, o mundo não os conhece. Você sabe por que muitas pessoas, às vezes dentro da igreja, não gostam de você? Porque está nas trevas. Você sabe por que muitas pessoas não se relacionam com você? Porque não tem um relacionamento com Cristo.
Você sabe por que muitas pessoas não se relacionam com você? Porque a sua santidade incomoda o pecado que há neles. E a palavra de Deus continua dizendo, no capítulo 2, versículo 5, que aquele que obedece à palavra de Deus, esse permanece também nele. Como sabemos se estamos permanecendo em Jesus, se estamos andando com Jesus? Uma das evidências é quando nós obedecemos o Senhor. E quando nós obedecemos ao Senhor, nós demonstramos com a nossa prática que estamos andando com Ele. Então a palavra de Deus continua dizendo, no capítulo 2, versículo 14, que os jovens que permanecem no Senhor, esses são fortes. Sabe por que tem muitos jovens fracos? Jovens sem compromisso? Jovens que não têm responsabilidade nenhuma? Porque são jovens que não estão permanecendo em Deus, que não estão permanecendo na palavra de Deus. São pessoas que estão permanecendo no mundo, estão permanecendo nas trevas. Porque a palavra de Deus, ela é fiel. Se ela diz, ela é fiel para se cumprir. A palavra de Deus diz que jovens dos seus fortes já venceste o maligno. Por que nós somos jovens fortes? Por que nós já vencemos o maligno? Porque nós estamos permanecendo nele. Porque nós estamos andando com Jesus. É isso que nos faz fortes. Mas quando alguns decidem permanecer nas trevas, permanecer ouvindo a voz dos falsos profetas, daquelas pessoas que querem enganar, daquelas pessoas que ficam mentindo, que ficam causando intriga, essa pessoa é fraca, é fraca. A palavra de Deus diz, no capítulo 3, versículo 2, que todos aqueles que permanecem no Senhor são filhos de Deus. Todos aqueles que andam com o Senhor são filhos de Deus. E o capítulo 3, versículo 18 diz que por sermos filhos de Deus, nós devemos amar-nos na prática. E o capítulo 4, versículo 11 ao 16, vamos ver, nos ensina o que é amar-nos na prática. Capítulo 4, versículo 11. Amados filhos de Deus, assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele, e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele, e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós, e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. É fácil. Você quer descobrir o quanto vocês estão amando a Deus? Olhe para o quanto vocês estão amando o seu próximo. Não tem jeito de amarmos a Deus, de ficarmos aqui na frente, repetindo às vezes como um papagaio, dizendo: Jesus, eu te amo, todos os dias, Jesus, eu te amo.
como você está. Não tem como, amados. Se nós amarmos o nosso irmão, a qual nós temos, nós vamos conseguir amar a Deus, o qual nós não temos. A pergunta é, até que ponto eu e você estamos amando as pessoas? Amar aqueles que falam bem de nós é muito fácil, mas o maior desafio é nós amarmos aqueles que nos ferem, aqueles que nos julgam, aqueles que nos apunhalam pelas costas, e sai, e vira, as costas vai embora, e deixa o sangue descer, e ainda fala lá na frente, acabei com ele. Esses que nós precisamos amar. Esse é o nosso desafio. Quando eu descobri que alguém falou mal de mim, eu falei, tudo bem, irmão. Pastor, você não vai fazer nada. Vou, fica tranquilo. Pastor, esse é muito estressado, tadinho da irmã. Cheguei na irmã, tudo bem, irmã? Fala do Senhor, tudo bem, pastor? Aquele sorriso, né? Legal. Que bom, irmão. Irmã, eu quero orar por você. Senhor, eu quero abençoar você, porque aqui está. Pai, eu sei que eu não sou perfeito, não sou tudo que o Senhor almeja que eu seja. Mas, Pai, por favor, abençoe você e faça ela crescer abundantemente na Tua graça. Eu o abençoo em todas as áreas da vida dela, espiritualmente, financeiramente, materialmente. Eu abençoo ela e a casa dela. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Esse é o desafio, mas não é fácil. Um dia, quando eu era mais novo, sempre gostei de jogar bola. Nunca orei antes para jogar bola. Nunca orei antes. Um dia o Espírito Santo vai orar e lê o livro de 1 de João. Tem como? Lê o livro de 1 de João, naquela passagem que fala que se você não ama o teu irmão, você é um assassino. E assim, Senhor, nossa, desse porta. E li. E o Senhor falou, joelho. E ora dentro desse versículo. Eu, Senhor, a tua palavra aqui dizendo que eu preciso amar o meu irmão, porque se eu não amar, eu sou como um assassino. Misericórdia, Senhor, eu nunca matei ninguém. Tem misericórdia de mim. E o Espírito Santo de Deus foi ministrando no meu coração amor. E foi ministrando. Cheguei lá no futebol, quando aconteceu um episódio lá, e eu acertei um companheiro, me pedi desculpa, ele tudo bem. Mas estava bem nada. No que eu virei as costas, ele virou para mim e falou aquele palavrão, pum, soltou uma na minha cara. E o calombo já cresceu. Eu sou sanguíneo, irmãos. É mesmo? Sou sanguíneo. Pensa, um cara que o sangue sulcou na hora. Eu era brigão, eu vivia discutindo, eu vivia brigando com os outros. E o Espírito Santo disse, aquele que não ama é um assassino. Perdoe ele. E eu fui andando pro lado dele. Eu disse, você viu, vou te acertar do outro lado. E a galera já veio. Eu quero te dizer, meu querido, que você pode bater no outro lado. Mas eu quero dizer para você que eu te amo. E você é especial. Me perdoe por eu ter te machucado. Você pode até ter machucado o meu físico, mas você não conseguiu atingir o meu espírito. Irmão, eu fui embora, eu nem lembrava daquilo, e depois ele me tinha falado. Falei, meu Deus, eu falei isso mesmo. Porque nós somos carne também. Mas nós precisamos aprender a andar no Espírito e deixar o Espírito Santo de Deus nos dominar, para que assim seja possível nós vencermos a nossa carne. Esse é o nosso grande desafio. Mas eu quero terminar porque muitos já estão me olhando dizendo, mas é quando? Aleluia. Amados, como eu disse, o amor é demonstrado não em palavras, mas na prática. Você só vai conseguir de fato demonstrar que você ama quando você tiver atitudes na prática. Você praticar o amor. E se você tem orado pedindo, Deus, me dê amor, eu quero amar mais, você fique tranquilo que o Senhor vai colocar muitas
muitas pessoas para te odiar, para te dar a oportunidade de você demonstrar. Fique tranquilo, Deus é assim. Se você pede alegria, Ele permite momentos de tristeza para você se alegrar com Ele e essa tristeza. Deus faz isso. Se você pede paz, Ele te dá a oportunidade de guerras para você encontrar nele a paz. O Senhor faz isso. Deus é um Deus que nos surpreende. Mas a palavra de Deus termina no livro de João, no capítulo 5, versículo 11 e 12 e o versículo 20. E diz assim: e este é o testemunho: Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Versículo 20. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é verdadeiro. E nós estamos naquele que é verdadeiro, e o seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus, a vida eterna. Amados, o Senhor não quer que você continue caminhando no caminho que te leva à morte, que te leva à morte espiritual, que te leva à morte física e que te leva à morte eterna. O Senhor não tem esse caminho para você. E o Senhor nesta noite te dá a oportunidade para mim e para você de caminharmos um caminho de luz, um caminho de clareza, um caminho de transparência, um caminho que nos leva até Ele, um caminho que faz com que eu e você andamos lado a lado com Ele, um caminho que você jamais vai decepcionar, porque esse caminho é de vida em abundância, esse caminho é de vida eterna. Eu gostaria de perguntar a você nesta noite, se você quer andar tendo comunhão com o Senhor, se você quer andar com o Senhor, se você quer enfrentar esse desafio de andar com o Senhor, eu gostaria que você se colocasse de pé nessa noite. Eu já estou em pé porque eu decidi andar com o Senhor, eu decidi deixar as trevas, deixar aquilo que me prendia para trás. O Senhor me leva a fazer um convite para você nesta noite. Ele te convida a você andar na luz, a você andar com Ele. Nos momentos de vales, nos momentos difíceis da vida, Ele vai carregar você. Ele vai te socorrer, Ele vai te ajudar. Ele é o nosso melhor amigo, Ele é o nosso Abba Pai. Aleluia! Ele é um Deus que cuida de nós, irmãos. Sabe, chega de viver o engano, chega de viver a ilusão, chega de viver nas trevas, chega de viver no pecado. É um tempo de vivermos na luz, é um tempo de vivermos com o Senhor, é um tempo de andarmos em santidade do Senhor. Pare de ficar dando ouvido ao diabo que fica dizendo para você: você nunca vai conseguir crescer no pecado, você nunca vai conseguir sair das trevas, você nunca. Diga para o diabo: eu nunca mais vou andar no pecado, eu nunca mais vou andar nas trevas. Ele vai acontecer, eu vou andar com Jesus. Vença ele, meu querido, com as tuas palavras, porque o Senhor te dá poder, o Senhor te dá força para vencer o maligno, porque a força vem dele, o poder vem dele, o Espírito de Deus está sobre mim e sobre você. Você que nessa noite quer reconhecer Jesus como Salvador da sua vida, vem aqui na frente. Eu quero orar com você. Você nessa noite que quer andar na luz, vem aqui na frente. Você que tem andado nas trevas, você andava na luz, mas você começou a andar nas trevas novamente. Vem aqui, faça um concerto com o Senhor.